Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou trazer as principais novidades do final de semana e falar principalmente da grande estreia do Paul Thomas Anderson e do Leonardo DiCaprio. Então, vamos lá! Pessoal, eu sou o Felipe, aqui do canal Triplo F, também lá do canal Clube da Bilheteria. Se vocês ainda não conhecem o meu outro canal, me sigam por lá que eu lanço vídeos também frequentemente, nesses dois canais. Então vamos começar falando a respeito de uma situação bastante inusitada, que é um diretor como Paul Thomas Anderson, que é um diretor de extremo renome, de extremo sucesso, que está lançando agora o seu 10º filme, ou pelo menos a grande maioria dos filmes é composta por filmes extremamente bem recebidos aí pela crítica, pelo público, mas não é um diretor que teve sucesso comercial em praticamente nenhum momento da sua carreira. O seu filme mais assistido, para vocês terem uma ideia, é o Sangue Negro. Mais assistido não, o que teve a maior bilheteria é o filme Sangue Negro, que pra mim é um dos 10 melhores filmes de todos os tempos. Eu adoro Sangue Negro, eu já assisti algumas vezes, apesar do filme, eu admito, do filme ser bem chato, mas o filme é brilhante, com uma das melhores atuações do Daniel Day-Lewis, e eu falo chato naquele sentido, que é um filme que eu dificilmente vou recomendar para alguém assistir, porque eu sei que é uma batalha ali, para assistir o filme todo. É um filme muito grande, com poucas falas, mas eu acho que a atuação do Daniel Day-Lewis e de todo o elenco envolvido no filme é genial. Eu considero o melhor filme do Paul Thomas Anderson, mas ele tem uma carreira muito boa, um dos diretores que eu acredito ser top 5 aí em termos de prestígio hoje em Hollywood. Mas aí um fato muito curioso se apresentou, Por quê? Eles contrataram o Leonardo DiCaprio, que exige ali um pagamento de 20 milhões de dólares, independente do orçamento do filme, ele quer 20 milhões de dólares. Parece que o filme extrapolou o orçamento, chegou a 130, 140 milhões de dólares. Então, eu coloquei aqui um orçamento de 130 milhões, mas eu já vi reportagens dizendo que o filme extrapolou o orçamento. Então, a gente tem o choque de um ator muito bem sucedido, com muitos sucessos financeiros, um ator que não depende, de nenhuma grande franquia. Para mim, o maior ator na atualidade em termos de ser uma estrela de cinema tradicional que consegue atrair público só por ter o nome dele ali. Então Leonardo DiCaprio, para mim, é a maior estrela hoje, mas a gente tem por outro lado o Paul Thomas Anderson, que é um diretor notório por não trazer sucesso nas bilheterias. Eu vou trazer uma análise mais aprofundada ainda na semana que vem, mas eu vou mostrar para vocês aqui os filmes, vocês vão ver que os resultados são todos bem pequenos. Mas vamos falar do filme que estreou hoje, uma batalha após a outra, estrelado pelo Leonardo DiCaprio, Champagne, Benicio del Toro. Então tem toda uma galera muito boa, O filme, a Regina Hall também tá no filme, e o filme teve uma estreia de 22,4 milhões de dólares, que não é uma estreia excelente pro Leonardo DiCaprio, mas é uma estreia muito boa pro Paul Thomas Anderson. Eu acho que vocês entenderam, essa dualidade que a gente vê nesse filme, que é você ter um grande ator, um grande diretor, mas o sucesso comercial distinto dos dois. Ao redor do mundo inteiro, o filme chega a 48,5 milhões de dólares, que não é um resultado positivo, se a gente considerar esse orçamento de 130 milhões. Foi um risco enorme que a Warner tomou. Eu acho que eles apostaram mais na figura do Leonardo DiCaprio do que do Paul Thomas Anderson. E por que eu digo isso? Vamos dar uma olhadinha nos últimos filmes do Paul Thomas Anderson desde 2007, eu só não coloquei todos aqui, eu não coloquei Boogie Nights, Magnolia, etc, porque não cabia mesmo. Então vamos começar pelo Sangue Negro, de 2007, que abriu com 190 mil. Os filmes do Paul Thomas Anderson, vocês vão reparar, não dá pra gente analisar muito as aberturas, porque normalmente eles estreiam em lançamentos bem pequenos, lançamentos ali só em Nova York, Los Angeles e algo nesse sentido. Então, o filme acabou fazendo 76 milhões de dólares. Depois, O Mestre abriu com 736 e fez 28 milhões. Um filme muito bom também, com Philip Seymour Hoffman. Depois, Vício Inerente, com Joaquin Phoenix. Então, você vê que ele só trabalha com grandes atores. Tem um aqui com o Daniel Day-Lewis, um com Philip Seymour Hoffman, o outro com o Joaquin Phoenix. Depois, ele volta a trabalhar com o Daniel Day-Lewis na Trama Fantasma, que fez 52 milhões de dólares. Que até então é o segundo melhor resultado da carreira dele.
né? Pelo menos nesses filmes que eu analisei. Depois Licorice Pizza, 33 milhões, que é largamente reconhecido como o pior filme, pelo menos, né? Eu acho o pior filme do Paul Thomas Anderson, e eu vi muitas pessoas que compartilham essa opinião. E finalmente agora uma batalha após a outra, que já seria o terceiro maior filme, né, do Paul Thomas Anderson. Eu acho que facilmente vai se tornar o maior, principalmente considerando a receptividade altíssima que esse filme vem tendo. Mas se a gente considerar um diretor com tão poucos filmes, os filmes dele não têm um orçamento tão minguado assim, os orçamentos são altos, nenhum dos filmes do diretor praticamente se pagaram. Então você pode pensar, pô, nenhum filme do diretor se pagou, né? Como que ele fez tantos filmes, né? Realmente é um cara que teve muitas oportunidades, justamente pela qualidade do trabalho dele. É óbvio que muitos diretores não tiveram oportunidades semelhantes, se eles já não tiveram um grande sucesso logo de cara. Eu acho que alguns filmes, né, Sangue Negro, por exemplo, deu vida nova à carreira do Paul Thomas Anderson. Então eu acredito que ele teve muitas oportunidades justamente por ser um diretor de muita qualidade. E a gente vê que praticamente, né, todos os filmes foram feitos com estúdios diferentes. A gente tem Paramount Vantage, Weinstein Company, Warner Bros, Focus Features, United Artists e agora Warner Bros de novo, né? Então, só que como eu falei, eu acho que eles estão apostando mais na figura do Leonardo DiCaprio. Agora vamos dar uma olhadinha nos filmes do Leonardo, né, do DiCaprio, para dar uma olhada, né, para entender um pouquinho melhor essa situação. A gente começou lá em 2010, simplesmente porque não cabem todos os filmes do ator, né? Ele tem muitos filmes, a gente tem vários filmes antes desses, não dá para ignorar, né? Titanic, um dos maiores sucessos de todos os tempos, para mim, o maior fenômeno que eu vi em vida, né? Eu não vi Star Wars, por exemplo, lá de 1977, e O Vento Levou. Eu acho que o maior fenômeno que a gente viu foi Titanic. Eu acho que é até maior do que Vingadores Ultimato, até maior do que Avatar. Eu acho que isso é meio que inegável, né? Se a gente ajustar pela inflação, Titanic é um sucesso maior do que esses outros dois filmes. Mas vamos começar de 2010 para cá, com A Ilha do Medo, que abriu com 41 milhões, fez 294 milhões com orçamento de 80 milhões. Vocês podem ver ali no rodapé, eu coloquei a quantidade de vezes que o filme bateu o seu orçamento. Normalmente o filme precisa de 2,5 vezes ou 3 vezes o seu orçamento para se tornar lucrativo. Então a gente vê que todos os filmes aqui foram lucrativos, possivelmente com 2 exceções, né, que eu vou abordar aqui, obviamente. Depois a gente tem o filme A Origem, que abriu com 62 milhões, acabou fazendo 839 milhões de dólares e fez 5,2 vezes o seu orçamento, um resultado sensacional, é um dos maiores filmes. Eu acho que o DiCaprio também tem a melhor carreira para um cara que simplesmente recusou fazer sequências, filmes de super-herói. Então ele tem uma carreira, digamos assim, praticamente perfeita, que eu acho que outros astros ali devem seguir, né? O Timothée Chalamet, por exemplo, já fugiu um pouco disso. Ele já fez sequências, né? Ele fez os filmes Duna, ele já fez filmes de franquia, né? Willy Wonka e etc. O Leonardo DiCaprio, pelo menos, conseguiu fugir um pouco mais disso. Depois a gente tem J. Edgar, que é o filme baseado no J. Edgar Hoover, lá, diretor do FBI. Para mim foi um grande Oscar bait, ali, uma tentativa do Leonardo DiCaprio de ganhar o Oscar, não funcionou e foi um relativo fracasso ali, tanto para ele quanto para o Clint Eastwood. O filme abriu com 11 milhões, fez 84 milhões e custou 35 milhões. Então, 2,4 vezes, e isso porque foi de longe o menor dos orçamentos, como vocês vão ver aqui, senão o filme teria sido um fracasso completo. Depois a gente tem Django Livre, um filme muito bom do Quentin Tarantino. Então vocês veem os diretores, né, que ele está trabalhando. Nos últimos filmes ele trabalhou com Martin Scorsese, com Christopher Nolan, com Clint Eastwood, com Quentin Tarantino, com Baz Luhrmann, né, agora com Paul Thomas Anderson, depois com o outro filme com Quentin Tarantino, outro filme com o Scorsese, o Alexandre González Iñárritu. Então o cara realmente só trabalha com os diretores classe A. Aí ele fez o Grande Gatsby, que abriu com 50 milhões e fechou com 353 milhões, fez 2,9 vezes o seu orçamento. Isso porque o orçamento do filme foi muito alto, né? 120 milhões. O Lobo de Wall Street, uma das melhores performances da carreira do Leonardo DiCaprio. O filme abriu com 18 milhões, fez 407 milhões, um resultado fenomenal, com um orçamento de 100 milhões. Então o filme, mesmo com um orçamento altíssimo para um filme
que não era para ter tanta bilheteria assim se não tivesse uma figura como Leonardo DiCaprio. O filme fez 4 vezes seu orçamento. Depois, The Revenant fez 532, O Regresso, se eu não me engano, eu nunca lembro do nome desse filme em português, 532 milhões, com um orçamento de 135 milhões. Para quem não sabe, né, a produção desse filme foi muito conturbada, muito demorada, porque eles gravaram somente com luz natural. O Inharito geralmente tem alguma chamada ali para o filme. Teve o filme Birdman, que foi em um take só. Teve esse filme que foi, né, gravado só com luz natural. Então ele é um cara que gosta de colocar uma camada a mais no filme para as pessoas falarem, pô, que legal, o filme tem essa história, mas o filme também tem isso, né, que aconteceu. Então é uma coisa interessante também. O filme foi um grande sucesso. Depois, Era Uma Vez em Hollywood, abriu com 41 milhões, fez 392 milhões com orçamento de 90 milhões, ou seja, praticamente 4,5, 4,3 vezes o seu orçamento. E agora o Paul Thomas Anderson puxando ele para baixo, né? Por enquanto, o filme fez somente 0,3 vezes o seu orçamento. Ele teria que ter um multiplicador gigantesco para se pagar. Novamente, o quadro é o Clube da Bilheteria, então eu tenho que analisar a bilheteria do filme de forma mais objetiva. E é um filme que eu quero muito assistir. Eu adoro o Leonardo DiCaprio, eu adoro o Champagne, o Benício Del Toro, o próprio Paul Thomas Anderson, então é um filme que eu vou conferir de qualquer forma. Então, acho que eu já falei o suficiente sobre esse filme, né? Eu tentei fazer a análise mais completa possível. Se vocês quiserem que eu volte ainda mais na carreira do Leonardo DiCaprio, lembrando que tem 2 filmes que eu não coloquei aqui, aquele Não Olhe Pra Cima, né, que é um filme da Netflix, que não cabe muito analisar aqui no canal, até porque iam ficar muitos filmes diferentes aqui na lista, e o filme... como é que chama? É um filme com um nome gigantesco, Assassinato na Rua das Flores, lá, que é um filme do Martin Scorsese também, mas foi um filme lançado no Apple TV Plus, então, novamente, a performance do filme foi bastante afetada por esse lançamento mesclado, e como eu fiz uma análise um pouco mais aprofundada da carreira do ator, eu não achei que fazia muito sentido poluir, né, com esses filmes que foram mais focados em serviços de streaming. Mas vamos avançar para o segundo colocado. Novamente, se vocês quiserem que eu aborde esses outros filmes, eu coloco também. Digam aqui nos comentários, né, que com certeza eu coloco no vídeo seguinte. Na segunda posição ficou A Casa de Bonecas da Gabi, o filme, que é um filme de uma youtuber, eu particularmente não conheço, nunca tinha ouvido falar. É uma youtuber que faz vídeos infantis, mescla live action com CGI. Não conheço, né? Na verdade, nem sei se ela é somente youtuber ou se ela tem algum programa ali na TV. Não é um filme que desperta muito meu interesse atualmente, né? O filme abriu com 13,7 milhões de dólares, chega a 19,3 milhões de dólares, com um orçamento de 32 milhões. Então, 2 problemas muito grandes, né, com essa abertura. Primeiro, pode ser que ela só seja famosa nos Estados Unidos, não sei. O canal de YouTube dela não é tão grande assim quanto outros canais, né, de conteúdo infantil. Ela tem acho que 2 milhões de seguidores. Tem muitos canais aí com 50 milhões, 40 milhões, né, que tem um apelo global muito maior. E segundo, pela própria temática do filme, né, filmes que tentam atrair um público da internet. Pode ser que o filme tenha, né, um turnover muito rápido ali nas salas de cinema e o público vá já no primeiro final de semana. Então pode ser que todo mundo que é fã dessa garota aí, né, talvez ela tenha feito postagens a respeito, muita gente correu para salas de cinema para assistir esse filme, então a longevidade pode ser muito fraca. Mas, obviamente, eu vou analisar junto com vocês nas semanas, né, por virem aí. Se o filme cair muito, eu falo no vídeo que vem. Na terceira posição, tomando aí uma das posições de prestígio no ano de 2025 como um dos grandes sucessos, ficou Demon Slayer e o Castelo Infinito. Demon Slayer tem se tornado um fenômeno global, o resultado nos Estados Unidos está sendo muito grande, então o filme não só está sendo um fenômeno no Japão, como está sendo um fenômeno nos Estados Unidos, já se tornou o maior filme de língua não inglesa em território norte-americano, teve a melhor abertura e já está tendo uma performance sensacional. Então o filme tem que ser aplaudido aí, né? É uma franquia gigantesca, assim como a gente já viu Pokémon, Dragon Ball, Demon Slayer tá vindo nessa pegada, só que até maior, né? Ultrapassou o resultado de One Piece Red, que seria
o outro grande anime aí, né, que tá conquistando o mundo. A gente tem a série da Netflix chegando, a segunda temporada. Eu gostei muito da primeira, mas Demon Slayer tá sendo um sucesso gigantesco. O filme chegou a 616 milhões de dólares, um resultado fenomenal para um filme que custou aparentemente 20 milhões de dólares. Então 20 milhões para um resultado de 616, o filme se pagou 30 vezes mais ou menos, então não dá para negar, talvez o melhor resultado do ano, né, se a gente comparar o sucesso que o filme teve e também jogar, né, o orçamento ali como base. Vamos ver até onde esse filme vai. Eu imagino que ele já tenha dado uma desacelerada boa, possivelmente ali ele vai chegar na casa dos 650, mas ele não precisa fazer R$1 a mais, né, $1 a mais, porque o resultado já está sendo muito bom. E o filme bateu de longe o seu antecessor, que tinha feito 507 milhões, mas a gente tem na primeira e na segunda posição dos maiores filmes japoneses justamente esses dois filmes, né? O primeiro Demon Slayer, que é o Mugen Train, e agora o Castelo Infinito. E o melhor de tudo, né, para Sony é que eles já têm, se não me engano, outros 2 filmes, eles têm uma trilogia do Castelo Infinito planejada. Eu não sei nem se eles já estão com esses filmes engatilhados aí, mas essa franquia deve continuar trazendo muito dinheiro para a empresa. A Sony, né, através do Crunchyroll, já tem se dedicado muito a esse lado, né, dos animes, e agora isso começou a trazer frutos gigantescos. Depois, na quarta posição, tem o filme Invocação do Mal, O Último Ritual, que caiu 44%. É um filme de terror enorme, se tornou aí um dos grandes fenômenos do terror, e o filme fez mais 6,8 milhões de dólares, chegou a 435,5 milhões de dólares nas bilheterias, que é um resultado inacreditável, né, para um filme de terror, mesmo com orçamento de 55 milhões. Ele já bateu praticamente 9 vezes, aí, 8 vezes o seu orçamento, que é um resultado fenomenal, né? A franquia aí do James Wan, o Conjuringverse, né, como eles falam, que é esse universo da Invocação do Mal, parece que não erra, né? Todos os filmes que eles lançam costumam ser grandes sucessos. E o filme continua trazendo bastante dinheiro, o filme trouxe 36 milhões, então não é que o filme já está engatinhando para essa marca, o filme ainda deve trazer mais uns 20 milhões na semana que vem, depois mais uns 10, depois mais uns 5, então esse filme tem potencial real para chegar na casa dos 470, possivelmente até 500 milhões de dólares, que seria um resultado gigantesco, né, para essa franquia. Depois a gente tem as 8 maiores aberturas de 2025 e como o filme se encaixa no resultado do final de semana 4, né? Ele fez 6,9 milhões, que ficou atrás de todos os outros filmes novamente. Então o filme, por ser um filme de terror, ele tende a ter uma desaceleração até maior do que filmes de super-herói. Então a gente está vendo justamente isso, mas o filme continua tendo um resultado positivo, né? Mesmo com quedas mais acentuadas. Ele poderia ter feito um pouco mais, talvez se o público tivesse voltado um pouco mais, mas eu acho que não dá pra gente levar isso nem em consideração, porque o resultado tá sendo absurdo. O filme já conseguiu mais do que dobrar o que o filme 3 fez, e fez mais dinheiro do que o primeiro e do que o segundo, né? Então eu acredito que o terceiro teria feito mais dinheiro se tivesse sido lançado em um momento diferente. Ele foi lançado em um momento de pandemia, né? Mas não dá pra negar, né, que dentro da franquia ele bateu de longe o filme da Freira, o que é algo natural, afinal, né, o nome dessa franquia é Invocação do Mal, não fazia muito sentido o filme da Freira ser o mais bem-sucedido de todos, então agora parece que a ordem das coisas foi reestabelecida. Tem Invocação do Mal, tem Freira e tem Annabelle, né, conquistando aí bastante o público. E fechando o top 5, a gente tem Os Estranhos, capítulo 2, acabou de lançar Os Estranhos capítulo 1 no ano passado e eu acho que tem Os Estranhos 3, que vai chegar no ano que vem. Então eles lançaram os filmes praticamente na sequência um do outro. Eu gostei muito do primeiro Os Estranhos com a Liv Tyler, né, de 2008. Esse filme estreou com 5,9 milhões, que não é um resultado bom, mas o orçamento é de 8,5 milhões. Eu inclusive encontrei alguns lugares dizendo que 8,5 milhões é o orçamento da trilogia, né, que os 3 filmes juntos custaram 8,5 milhões, mas eu já não sei, eu encontrei lugares também dizendo que cada um dos filmes custou nessa faixa, então eu coloquei o valor maior para também não puxar muito para baixo, né, o orçamento, mas de qualquer forma o orçamento foi bem enxuto
e o filme deve acabar se pagando no final da sua corrida, né? Porque eu coloquei aqui, para vocês darem uma olhada também, um comparativo dos 3 filmes, aqui ó, dos 4 filmes na verdade, porque entre o primeiro e esses 2 capítulos teve o lançamento de outro filme dos Estranhos, então a gente tem o primeiro fazendo 82 milhões, o segundo 32, mas com orçamento de somente 5, então o filme foi lucrativo, o terceiro com orçamento de 8,5 fez 42, e agora com 8,5 também o filme está com 5,9 milhões de dólares. Vamos ver se o filme vai... E se eu encontrar mais informações a respeito do orçamento, eu trago aqui para vocês também. Na 6ª posição ficou o filme GOAT, que eu falei no final de semana passado. O filme caiu 72,5%, é um filme do Jordan Peele, e o filme chega a 21 milhões de dólares, então o filme provavelmente não vai ser um sucesso com essa queda absurda que ele teve. Depois a gente tem A Longa Marcha, que é um filme baseado em uma obra do Stephen King. A Longa Marcha caiu 45%, fez mais 3,4 milhões e chega a 35 milhões de dólares. Depois a gente tem Downton Abbey, eu fiz aqui o comparativo, né, dos filmes Downton Abbey. Esse está se aproximando bastante do segundo. O segundo fez 92 milhões de dólares, esse já chega a 77 milhões. Então o filme, apesar de ir caminhando devagar, ele está conseguindo conquistar o público. Como eu falei, é um filme que é um pouco diferente, né, por ser baseado em uma série de televisão, mas com um orçamento de 50 milhões, eles não devem estar tão satisfeitos com o resultado. Na 9ª posição, a gente tem Spider-Man 1, 2 e 3, que são os filmes do Sam Raimi, estrelados pelo Tobey Maguire. Eles foram lançados pela Fathom Events, eles fazem eventos desse tipo, esses grandes lançamentos. Essa trilogia fez 2,2 milhões de dólares. Então, resultado minimamente satisfatório aí, né? Muitos fãs do Tobey Maguire devem ter ido assistir esse filme. E na 9ª posição ficou o filme A Big Bold Beautiful Journey, com a Margot Robbie e com Colin Farrell, né? O filme, ele vai ser um desastre financeiro, ele tá com somente 14 milhões de dólares e ele teve um orçamento muito grande, então um potencial candidato aí para um dos maiores desastres, possivelmente para o maior desastre econômico de 2025. Então a Margot Robbie tem que tomar cuidado aí, né? Ela é uma grande estrela, ela acabou de fazer o filme Barbie, mas já é o 3º ou 4º desastre financeiro seguido, né? Ela fez lá o filme Babylon, ela fez... Eu falei no final de semana passado, mas acabei não colocando aqui no vídeo de hoje, né? Porque realmente são vários fracassos na sequência. Depois, filmes que já estão praticamente deixando as salas de cinema. A Hora do Mal cresceu muito pouco, foi de 263 para 264 milhões. O filme Ladrões, um desastre também, um desastre completo, 31 milhões, só que o filme teve um orçamento não tão alto, por isso eu acho que o filme da Margot Robbie pode ser um fracasso ainda maior. Esse filme custou 40 milhões, é um filme do Darren Aronofsky, que é um diretor que eu gosto bastante. O filme Bad Guys, né, Os Caras Malvados 2, chegou a 214 milhões de dólares, não vai alcançar o primeiro filme, mas está tendo um resultado positivo a essa altura. O Jurassic World Renascimento continua trazendo um pouquinho por dia ali, né, um pouquinho por semana, então o filme chegou a 867 milhões de dólares. Novamente, acho que na semana que vem eu não vou abordar de novo, porque o filme já desacelerou bastante. E falando em desacelerar, o Brad Pitt ali no seu carro de Fórmula 1 também já pisou no freio, né? Tá com 626 milhões, que é um resultado muito bom, né? O melhor resultado da carreira do ator. E na 2ª posição, né? Contra os seus grandes concorrentes. Curioso que acabou entrando um filme aqui na jogada, que foi justamente o Demon Slayer, que ultrapassou, inclusive, o filme do Superman. Então a gente tem Demon Slayer se colocando aí no meio dos grandes filmes lançados nesse período. E agora, rapidamente, falando do Brasil, a gente tem na 1ª posição Invocação do Mal 4, que fez 6,8 milhões de reais. Demon Slayer fez 6,7 milhões de reais, então Demon Slayer, um sucesso muito grande por aqui também. A Grande Viagem da Sua Vida, que é justamente esse filme da Margot Robbie, 1,6 milhão de reais, então um resultado muito baixo para um filme, como eu falei, com uma grande estrela. A Longa Marcha, 1,2 milhão de reais. E Animais Perigosos, 735 milhões de reais. A gente avança para o top 5 no ano no Brasil, que não mudou nada. Lilo e Stitch, Como Treinar o Seu Dragão, Minecraft, Superman e Quarteto Fantástico. E a gente avança para o top 5 no mercado norte-americano, que também não mudou nada.
Minecraft, Lilo e Stitch, Superman, Jurassic World Renascimento e Pecadores. Lembrando que Lilo e Stitch não conseguiu bater Minecraft, eles ficaram praticamente empatados, mas o Minecraft está um pouquinho acima, acho que 100, 200 mil dólares somente. Depois no top 5 mundial, Nizza 2, Lilo e Stitch, Minecraft, Jurassic World e Como Treinar o Seu Dragão, que eu acho que na semana que vem vai sair, porque Demon Slayer tá chegando e tá chegando com tudo, então eu imagino que Demon Slayer tenha potencial para bater de frente com Como Treinar o Seu Dragão. E a Warner, com o lançamento desse filme do Paul Thomas Anderson, aumentou ainda mais a distância para a Disney. Eles estão com uma distância bem considerável. Novamente, eu acho que essa disputa vai durar até o final do ano, porque a gente tem outros grandes filmes chegando, principalmente o Avatar 3. Então, pessoal, agora, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, né? Espero que vocês tenham gostado da minha análise um pouco mais aprofundada, tanto do Leonardo DiCaprio quanto do Paul Thomas Anderson. Novamente, eu vou aprofundar ainda mais para a semana que vem. E eu gostaria que vocês se inscrevessem aqui no canal. Eu sei que muitos de vocês que assistem, eu diria que cerca de 55% das pessoas que assistem esse quadro ainda não se inscreveram. E é um quadro semanal, pô, vocês não podem esquecer de assistir. Então, se inscrevam, deixem seu like, comentem para trazer um engajamento. E como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e, né, se inscrevam no canal que eu acabei de falar. Valeu e nos vemos em breve.